Hey guys, I'm Victor Thomas, I'm 27 years old. I'm kidding guys. Vamos lá, hoje eu venho aqui falar muito sobre mergulho, um pouco das minhas experiências morando fora e quero compartilhar uma notícia extraordinária que eu recebi hoje com vocês. Bom, finalmente me rendi ao YouTube, me senti confortável em vir aqui falar com vocês sobre a minha formação atual, como eu virei um Dive Master, quem que sou eu, por que você deve acionar o sininho e mandar um comentário aí já pra gente, nos acompanhar que semana que vem, promete, viu? A gente vai ter diversas coisas aí pra mostrar, a gente tá indo pra um lugar extraordinário, a gente, no caso eu, não vou falar onde é, só vou gravar o vídeo semana que vem quando eu estiver lá, mas é válido você já ficar acompanhando a gente aí e escutar um pouquinho da nossa história. Nossa, a gente... certo? É difícil ser esse novo blogger, pra falar a real, então, tipo, só de eu estar falando aqui com essa abertura, como se realmente vocês fossem um amigo próximo, já é um grande avanço pra mim, sabe? Eu procuro trazer aqui pra vocês muito sobre esporte e aventura, dicas construtivas, mas pra falar com o público, talvez eu não seja dos melhores, então tá sendo bem difícil gravar esse vídeo, mas espero que dê certo. Vamos lá! Vou falar um pouquinho sobre o que eu pretendo trazer, como eu disse, esporte e aventura ao ar livre, dá pra ver que eu gosto muito de surf. Fui um cara que já morei 4 anos e meio fora, já estive na Austrália, foi o meu primeiro lugar lá que eu visitei, foi um grande crescimento pra minha vida. Eu aprendi a ser adulto na marra, vamos dizer, porque aos 19 anos, morando com 6 moleques, se você não lavasse a sua roupa, não cozinhasse a sua comida, você não comia, você não tinha roupa limpa, e se você não trabalhasse, você não tinha onde morar. Então, acho que a experiência todas foram válidas, teve altos e baixos, como em todo lugar, como para todo mundo. Teve road trip para Gold Coast, teve road trip para snowboard, teve momentos que a gente ficava desesperado com o trampo, trabalhar, estudar e tá muito pesado, e como que a gente faz e tudo mais. Acabou que deu tudo certo, eu me preparei lá, trabalhei com preparação de carro, que era um setor que eu já mexia antes mesmo de sair do país. Família mexe com isso há mais de 30 anos aqui pelo Brasil, então... eu já cheguei com esse conhecimento prévio lá. Acabei fazendo então minha última parte da Austrália dentro de uma mecânica de carros de arrancada. Aí eu voltei pro Brasil, fiquei 2 meses já, consegui um trabalho na Califórnia, fui pra Califórnia já com um emprego. Então eu cheguei lá, comecei a trabalhar, entrou pandemia, aquele desconforto, altos e baixos como eu falei pra vocês. Todo lugar teve. Mas todo lugar teve também a sua recompensa, o seu momento de férias. Quando eu estava de férias, consegui ir para a Indonésia. Quando eu estava de férias, consegui ir para o Hawaii. Foram lugares que foram, querendo ou não, por mais que seja um lugar que eu fui como turista, me trouxe a parte de uma experiência da cultura de lá, entende? Então, se você procura a natureza e gastar pouco, cara, a Indonésia é indispensável nesse roteiro, sabe? Eu não quero ser nenhum roteirista, não quero dizer onde você vai visitar, o que você vai fazer, mas eu tenho dicas e vivências que talvez sirva como experiência para você não passar o mesmo que eu passei, entendeu? Então é isso que eu tento compartilhar aqui, tirar aquele medo de você estar fazendo algo pela primeira vez. Seja você indo para o exterior, seja você indo mergulhar, seja você aprendendo a surfar, seja praticando wakeboard, snowboard, motocross, seja lá o que for. O foco aqui não é mostrar tudo o que eu faço, e sim a parte do mergulho. Então, pode ser que tenha um podcast dentro de um carro turbo, pode ser que tenha um podcast com alguém numa ilha, digo pessoas referências que vão somar pra gente. Então, ou seja, se eu for fazer um podcast numa ilha, é com um mergulhador extremamente experiente, algo que vai trazer maior conhecimento do que eu tô falando aqui pra vocês. Se for um podcast dentro de um carro turbo, que seja sobre um amigo que passou poucas e boas de situações de quase deportação comigo na Califórnia. Então, são coisas que a gente precisa ir programando e ir subindo os vídeos aí com calma. Eu acho que o mais importante é vocês me conhecerem então. Para quem não entendeu lá, meu nome é Victor Thomas, eu tenho 27 anos e sou um Dive Master. Para eu chegar nessa fase do Dive Master não foi nada fácil. Essa parte do Dive Master aí, eu tenho algumas certificações anteriores a ela que me permitiram a ter um treinamento, testes de aptidão física, testes cardiológicos, testes teóricos para conseguir chegar nessa tal da profissão do mergulho. Então a primeira certificação que eu tirei foi a do Open Water, o certificador é SDI, eu tirei aqui com a galera da T7M, galera com uma baita estrutura muito atenciosa, um treinamento muito rigoroso para você ter o melhor aproveitamento quando você for observar a natureza. O segundo curso que eu fiz foi o de Advanced, já é um mergulho um pouco mais pesadinho, porque você faz um mergulho noturno, não é todo mundo que tem aquela coragem, você faz um mergulho a 40 metros, não é um mergulho que dá para você subir de uma vez, nenhum mergulho está permitido subir de uma vez, mas você se programando, você seguindo um parâmetro, você livra o seu corpo, livra a sua vida de muitos riscos, né? Então é importante você ter esse processo para conseguir chegar onde eu
cheguei e, enfim, atender vocês, que sejam talvez meus futuros clientes. O próximo curso que eu fiz foi de nitrox. Isso daqui já é um mergulho que mistura os gases para você adquirir maior tempo de fundo. Então você tem que estudar bem a parte teórica disso daí para você não misturar o gás errado e não narcosar, não ter um problema um pouco mais grave, que é similar a ficar bêbado. Então você bêbado embaixo da água, você fica talvez quase inconsciente, você pode desmaiar, você pode fazer barbaridades. Então é importante você estudar bem isso daí antes de fazer um mergulho com nitrox. Aqui tem o de Rescue, que é um mergulhador por reboque. O mergulhador apagou, você tem que fazer a remoção e salvar ele. Juntamente a esse eu fiz o primeiro socorro. Então foram 2 interligados que eu já matei 2 certificações em um período de 6 meses foi. Então, ou seja, teve treinamento em represa num lugar que era um cenário de um acidente, teve treinamento com reboque em um mar onde estava com correnteza. Então a gente foi treinando nível por nível e pegando certificação após concluir check-out físico e uma prova teórica. Então não é tão fácil quanto parece, mas nada impossível. Esse é do side mount, que daí já é um outro colete diferente daquele que eu usei no começo do vídeo. Esse acabou de chegar a 0 para mim, então já é um colete que você veste ele de uma forma diferente, para carregar os cilindros embaixo do braço. Veste ele como se fosse uma mochila, já tem os ajustes tudo aqui, mas acho que dá para mostrar. E aqui do lado a gente tem essas bandanas, que é o cilindro que vai aqui. Você prende ele aqui lateral e faz um mergulho mais técnico, para uma penetração do naufrágio. A certificação do naufrágio eu fiz também, só que eu não estou com algumas carteirinhas aqui, que umas estão para chegar e outras só tem online. Então a do naufrágio é uma que só tem online. A do Dive Master também está para chegar. Mas eu tenho já o número da certificação, então, ou seja, eu estou apto a trabalhar com isso. Eu já estou com um contrato assinado para ir para esse lugar que eu só vou contar quando eu chegar lá. E pode ter certeza que semana que vem o conteúdo vai ser muito melhor do que nesse cenário aqui de um quarto, entendeu? Como no mergulho, que você tem que fazer diversas programações para preservar a sua vida, eu acho que é importante também a gente analisar qual decisões tomar para não dar um tiro no escuro. Acho que na vida, como exemplo que eu vivi na Califórnia, que eu vivi na América por geral, eu era um garoto muito mais impulsivo, eu era um cara que estava buscando um sonho e nem sabia qual que era o meu sonho. Então, a hora que eu cheguei e consegui o dinheiro, eu vi que é melhor você estar de fusquinha com seu irmão do que de Porsche na solidão. Era exatamente isso que eu vivi lá, com o carro do ano, trabalhando em iates de 115 pés, tendo um poder de compra legal, numa cidade onde brilhava meu olho para fazer meus esportes ao ar livre, e lá eu não estava com a cabeça de procurar uma agência de mergulho, entendeu? Eu fui deixar para fazer quando eu voltei para o Brasil. Então hoje eu vivo um sonho e estou muito grato aí por cada um que escutou até o final. Peço para que, mais uma vez, deixe o sininho ligado e siga a gente. Abraço!